Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Essa semana vai ser uma semana especial que eu vou trazer para vocês penumbras para os penumbres que gostam de terror. Eu recebi algumas histórias bem interessantes e captei algumas para vocês também e decidi colocar numa semana para a gente ficar dentro desse tema. Bom, a história de hoje é uma história muito interessante que lembra um pouco sobre os skinwalkers. E quem não sabe o que é o skinwalker, não se preocupe. Eu tenho um convidado mais que especial. O Darkus gravou pra gente um início bem imersivo, explicando um pouco do que é o skinwalker. Ele vai se apresentar, fazer essa introdução e logo eu entro com a história. E se você ainda ficar com alguma dúvida, pode mandar mensagem, os seus questionamentos, que quem sabe eu gravo um segundo episódio só sobre skinwalker. Para você ter uma experiência completa e imersiva no áudio do Darkus, é recomendado o uso de fones. Então, bora começar? Oi, gente, eu tô aqui no início pra me apresentar. Eu sou o Darko, tá? Eu tô fazendo essa parte sem roteiro, então não liguem pra minha dicção se eu errar alguma coisa, eu tô só me apresentando. Eu sou o Darko, eu já participei no episódio anterior aqui do Bora Começar. A Rai me pediu pra fazer essa intro pra vocês, pra apresentar quem é o Skinwalker e pra quem não conhece, né? Bom, primeiro eu vou me apresentar da maneira correta. Eu sou o Darko, eu cuido da Darkus Contos e Histórias aqui no Spotify, que é um podcast que talvez vocês já escutem. Se ainda não escutaram, eu convido todo mundo a ir lá escutar um pouco de histórias de terror, se você gosta, pra ouvir no ônibus, pra ouvir em casa, pra ouvir no escuro, pra ouvir enquanto você caça seus fantasmas de madrugada. É uma companhia perfeita, então, gente, obrigado pelo espaço primeiramente pra Rai e bora pra história. Há lendas que sussurramos em volta da fogueira, com um sorriso nervoso e a esperança de que sejam apenas isso, histórias. Mas entre as areias vermelhas do deserto do sudoeste americano, existe uma crença tão antiga quanto temida, a dos skinwalkers. Na cultura navarro, esses seres não são apenas mitos ou monstros de contos de terror. São bruxos corrompidos, pessoas que, ao romperem com tudo que é sagrado, ganham a habilidade de se transformar em animais, mas não de forma mágica e bela. É uma metamorfose amaldiçoada, que vem ao custo da alma. Conhecidos como Ye-Nadush, ou aqueles que andam sobre quatro patas, os skinwalkers são mais do que simples metamorfos. Eles são manipuladores, espreitam nas sombras, imitam vozes humanas para atrair suas vítimas. Aparecem como coiotes, lobos ou corvos, criaturas que carregam o peso de presságio. E quando olham para você, algo dentro de si sussurra: corra! Ao longo dos anos, diversos relatos descrevem encontros inexplicáveis. Olhos brilhando na escuridão, vozes familiares chamando por ajuda do lado de fora de casa, passos no telhado, animais mortos com cortes limpos demais para serem obra de predadores. Mas talvez nenhum lugar concentre tantos fenômenos quanto o famoso Rancho Skinwalker. Escondido entre as colinas no estado de Utah, o Rancho Skinwalker é um epicentro de acontecimentos paranormais. Criaturas humanoides com olhos com carvões em brasa, objetos voadores não identificados cruzando os céus em silêncio, gado mutilado, sem uma gota de sangue, sussurros sem fonte, luzes que não obedecem às leis da física. Na década de 1990, o bilionário Robert Bigelow comprou o terreno. Intrigado pelas histórias, reuniu uma equipe científica, criou o Instituto Nacional de Descobertas e passou anos registrando o que pode ser descrito como atividades impossíveis. O governo americano também demonstrou interesse. Investigações secretas aconteceram,
Equipamentos falharam. Padrões estranhos surgiram no solo, mas nenhuma explicação plausível foi encontrada. Hoje o rancho é cercado por cercas, câmeras e mistério. Documentários tentam capturar o que acontece ali, mas poucos voltam com respostas. Só mais perguntas. Seriam skinwalkers ou algo ainda pior? Há quem diga que as aparições são apenas reflexos da lenda Navarro, mas manifestações de algo mais antigo, mais inteligente e mais cruel. Uma força que manipula a realidade, que brinca com o medo humano, que marca a terra com sua presença. Mas há algo que todos os relatos têm em comum: o silêncio que precede o terror, a sensação de estar sendo observado e a certeza que, quando finalmente perceber que algo está lá fora, já é tarde demais. E agora que vocês estão mais familiarizados com os skinwalkers, eu vou trazer um pouco da história que o Rubens, avô do Alencar, contava para ele quando ele era adolescente. Bom, o Rubens morava em um vilarejo e naquela época eram casas mais afastadas uma das outras. A família dele, uma família muito simples, mas que em meio à simplicidade, o Rubens, avô de Alencar, nunca reclamou. Rubens, nessa época, com 9, 10 anos, ele ainda não tinha irmãos, coisa que para aquela época era muito diferente, porque não tinha tanto esse cuidado, esse zelo. Preservativo era uma coisa que nem se ouvia falar. Então, era mais difícil realmente ter apenas uma criança. Rubens dizia que a mãe contava que durante toda a gravidez dele foi uma gravidez muito conturbada, com sangramentos, e que no momento da gravidez Rubens quase faleceu. Então, a mãe acreditava que aquela gravidez que ela tinha gerado já era uma gravidez milagrosa, que Deus havia abençoado ela com a vida de Rubens e que talvez ela não teria ali mais crianças. Rubens, então, cresceu como uma criança mais sozinha, a não ser com alguns colegas vizinhos. Rubens sempre foi muito curioso, sempre gostou de ficar próximo do pai. O pai era um homem reservado, mais fechado, como Alencar me disse, um cara mais brutão e simplão. Bom, a mãe de Rubens sempre carinhosa, mas com aquele toque também um pouco mais distante. Não tinha tantas conversas profundas com o filho. Essa história, Rubens comentou que aconteceu numa época de quaresma e mesmo tendo uma vida simples, tinha algumas coisas na casa de Rubens, com a família dele. Então era uma casa construída ali de barro, alguns tijolinhos, não tinha colchão nem nada, era uma espécie de esteira que era estendida no chão para que eles deitassem. E ali o Rubens tinha o quartinho dele, um quartinho dos pais, uma pequena cozinha do lado de fora. E foi feita uma extensão, como se fosse uma despensa do lado de fora, para preservar comida, alimento, mas como não tinha espaço dentro, eles fizeram uma extensão do lado de fora para essa despensa, juntamente com um banheiro. Naquela casa, nos fundos, próximo a essa despensa, tinha um pequeno chiqueiro com alguns porcos, 2 ou 3 galinhas que ficavam ali num pequeno galinheiro e ao lado, como uma fornalha fechada, tinha uma espécie de defumador, só que era um defumador grande, redondo, com uma pequena portinha e na parte de baixo, o pai, junto com a mãe de Rubens, colocava linguiças para poder defumar, carnes, que eles sobreviviam um pouco delas, mas que também vendiam para poder se manter dentro daquela casa. E ao lado, uma pequena escada, já dentro do defumador,
onde tinha uma madeira por cima daquele primeiro defumador, mas uma madeira com algumas frestas para a fumaça subir, né? E lá em cima ficava umas linguiças tipo chouriço, que é com sangue de animal, se eu não me engano, é isso mesmo. E também as tripas. Algumas tripas ficavam penduradas ali, outras dentro de um pequeno balde de metal com água, sal, limão, para poder preservar. Ficava em cima deste outro local. Então tinha uma escadinha que dava para esse tipo um alpendre em cima do defumador. Só um local que dava para subir, pegar o que tinha que pegar e descer. A partir da varanda da casa, onde tinha essa cozinha e a despensa do lado de fora, o chão era de madeira. E esse chão tinha uma parte que dava uns fundos e tinha uma espécie de buraco que o Rubens, criança, cabia ali dentro. Então, de vez em quando, ele brincava, tinha alguns cachorros ali na roça também. Ele brincava de pique-esconde com o cachorro e tal, e se escondia debaixo daqueles buracos. Às vezes os cachorros iam e cavucavam mais esse buraco. E nos fundos, próximo ao chiqueirinho, ao galinheiro e esse defumador, tinha uma pequena horta também que a família cuidava para ter ali algumas verduras e legumes para que eles se alimentassem. Naquela época, era muito comum que chegasse visitantes naquele vilarejo e pedia uma espécie de pousada para ficar ali na casa. Às vezes pagavam em dinheiro, às vezes pagavam em serviços. E naquela época, as coisas funcionavam de uma forma diferente de como é hoje, e era comum as pessoas receberem esses visitantes e dar essa famosa pousada para esses visitantes. Normalmente era um curto período de tempo e era assim que funcionava. O pai de Rubens trabalhava para um outro senhor que era dono da maior parte da terra onde o pai de Rubens morava. Então, o pai de Rubens construiu essa casinha com essas coisinhas na frente, mas tinha todo um terreno atrás que era pertencente a esse fazendeiro. E nessa fazenda tinha algumas coisas que precisavam ser feitas, como o gado desse fazendeiro, tirar leite, entre outras coisas, banhar verdura, tirar cana. E o pai de Rubens trabalhava com isso para esse senhor fazendeiro, que ficava na parte de trás desse pequeno terreno. Era tudo dividido com um pouco de madeira, fazendo ali algumas cercas só para poder ficar um pouco demarcado. Em um determinado dia, no finalzinho do dia, quando o pai de Rubens já estava chegando em casa da fazenda, ele recebe a visita de um homem batendo na porta da casa, dizendo ser um vendedor de porta a porta, que ele vendia panelas. Ele trazia com ele alguns sacos e algumas coisas que a gente chama de embornal. E ali ele trazia algumas roupas e parecia ter panelas dentro daqueles sacos. Conversando com o pai de Rubens, ele pediu essa pousada na casa da família de Rubens para que ele passasse um tempo naquele vilarejo. Conversando um pouco com o pai de Rubens já gostou daquele viajante e aceitou que ele ficasse lá em troca de algumas poucas moedas, era pouca coisa para aquela época, e se ele ajudasse em alguma coisa ali nas tarefas que ele tinha que fazer para aquele fazendeiro. O homem disse que sim, que ele ajudaria, e ali ele fez pousada. E para que ele não ficasse dentro de casa junto com a família, o pai de Rubens sugeriu que fosse colocada uma esteira na despensa, para que ele dormisse na despensa. A mãe de Rubens não gostou nada da ideia na época, porém, naquela época, a mulher não falava muito, não tinha muita opinião para dar, então ela aceitou a decisão do marido e ficou por isso mesmo. Naquele primeiro entardecer, a mãe de Rubens preparou poucas coisas que ela tinha ali na época, então
Ela fez um café, mas era aquele café que não era tão forte quanto a gente consegue fazer hoje, que era com pouquíssimo pó. Tinha preparado algum bolo ali, então deu um bolo para ele. E esse visitante, juntamente com o pai de Rubens, conversaram algumas coisas. O pai de Rubens tirou dúvida de qual a cidade que ele já tinha visitado, quais locais que ele já tinha ido. Enfim, trocaram uma meia dúzia de palavras ali, falando sobre locais onde esse visitante havia passado. E ao chegar o anoitecer, esse visitante mais rapidamente disse que estava muito cansado, queria se deitar. Enfim, a família ali também se recolhia muito cedo, porque o sol se punha, já não tinha tanta claridade, não tinha energia elétrica naquela região. Então, eles se achegaram para dentro e foi dormir. Dentro da casa, o quartinho do Rubens era o que ficava mais próximo da parte de fora da casa. Então, ele estava mais colado, vamos dizer assim, para aquela parte onde ele conseguia ouvir os animais lá fora, a despensa. E o quarto dos pais ficava mais à frente da casa. Então, ele ouvia um pouco melhor o que acontecia nos fundos. E logo na primeira noite, ele ouviu muito barulho de algumas panelas mexendo. E ali, na roça, Rubens, curioso, não sabia direito quem aquele visitante era. Ele ficou curioso para ouvir e prestar atenção. Ele ouviu a pequena portinha da despensa se abrindo, este homem saindo da despensa e ouviu uns barulhos muito estranhos. De repente, ele ouviu os porcos fazendo uns barulhos um pouco mais agitado, e isso ficou durante um tempo até que tudo se calou, e mais tarde o Rubens acabou dormindo, mas ele acordou ao ouvir novamente barulho de passos, a despensa se abrindo, como se aquele homem tivesse chegado de algum lugar e foi dormir. No outro dia de manhã, Rubens, curioso, mas as coisas aparentemente estavam no local. Esse rapaz, esse vendedor, foi ajudar o pai de Rubens. Na hora do almoço, o pai de Rubens comia na marmita mesmo, que a mãe de Rubens havia feito. E esse rapaz, logo na hora do almoço, disse que iria até o vilarejo tentar vender as suas panelas. Ele foi, pegou aquele saco de panelas e saiu, e ao entardecer, novamente ele retornava. A mãe de Rubens chegou a comentar que achava estranho, porque esse visitante, ele não queria comer algumas coisas. Então, ele dizia que não comia carne e estava em época de quaresma, só que ele dizia que ele não comia carne de forma alguma, e ele pedia se a mãe de Rubens poderia fazer uma pequena sopa bem rala, que para ele era mais que suficiente, porque ele não sentia tanta fome. Rubens, curioso com o que esse rapaz fazia, pensou: eu vou me esconder em algum lugar para ver o que esse visitante faz de noite, porque ele mexeu tanto ontem, na noite passada e tal. Todos foram dormir e antes que esse visitante saísse da despensa, Rubens levantou, fechou discretamente a porta dos fundos e foi correndo para aquele buraco onde ele brincava com os cachorros. Ele entrou dentro daquele buraco e ficou meio que observando para ver se ele conseguia ver alguma coisa. Bom, novamente aquele visitante levantou de noite, algumas panelas batiam e logo depois alguns barulhos muito estranhos. Uma espécie de rumores, sussurros e barulhos que não eram um barulho de um humano fazer. Rubens era só uma criança, não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Ele ouvia isso tudo, mas aquele buraco onde ele estava não dava uma visão tão clara do que estava acontecendo lá fora. E com medo de ser pego pelo visitante, ele preferiu ficar ali dentro daquele buraco, até que aquele visitante parece que saiu andando pela estrada
saiu fora daquela casa e o Rubens, com aquela apreensão, voltou correndo para dentro de casa até que ele adormeceu e depois ele escutou novamente aquele visitante voltando para dentro da despensa. Já no terceiro dia, o Rubens estava extremamente encucado com o que estava acontecendo ali na casa dele. Por que aquele homem saía toda noite? Quais eram aqueles barulhos que ele ouvia? De onde vinha? Porque Rubens toda a vida morou na roça. Toda a vida ouviu os barulhos de galinhas, de porcos, dos bezerros, dos fazendeiros e dos vizinhos. Então ele sabia que aquele barulho específico que ele tinha ouvido não era de nada parecido com o que ele já tinha ouvido. Então Rubens pensou, ele mesmo ali, pensou que naquela noite ele iria saber o que estava acontecendo. A rotina da parte da manhã foi exatamente a mesma do dia anterior. Foi chegando a noite e Rubens apreensivo. Até que todo mundo se adentrou e Rubens novamente foi correndo para o lado de fora, fechou discretamente a porta e foi para aquele defumador. Aquele defumador era um pouco de barro, um pouco de madeira, com algumas frestas. Então ele conseguia ver mais claramente o que estava acontecendo. Só que se ele fosse para aquela parte de cima, onde ele subiria a escadinha e ficasse perto daquelas outras linguiças e tripas que estavam na parte de cima, lá ele teria uma visão melhor, porque era mais ripado, com as frestas, e ele conseguia ver bem. Para ele, com 9, 10 anos, um garoto magro, as madeiras iriam aguentar completamente o peso dele, e ele poderia ficar deitado observando ali durante um tempo. E assim Rubens fez, subiu as escadas e ficou lá em cima observando. Até que ele viu o visitante, mexeu nas panelas dentro da despensa, abriu a porta e começou a sair. Mas ele não parecia ter controle do próprio corpo. E Rubens dizia para o Alencar que parecia que ele estava meio bêbado, mas ele não tinha visto aquele homem beber. E ele estava cambaleando para os lados, como se ele não tivesse controle do próprio corpo, e fazer alguns barulhos estranhos. Ele gemia, murmurava e soltava barulhos que não é nada parecido com animais que o Rubens conhecia. E ali, diante dos olhos de Rubens, ele viu pouco a pouco aquele visitante se transformando em uma espécie diferente. Não era humano, não era lobo, não era nada do que Rubens já havia visto. E aquele animal rosnava e fazia barulhos que simplesmente não dava para o Rubens entender e compreender. Rubens ficou com os olhos arregalados, completamente em choque, com medo e paralisado, porque ele não sabia o que fazer. E diferente das 2 primeiras noites, esse animal, aquele visitante, aquilo que Rubens estava vendo, parecia estar mais nervoso, fazendo mais barulhos e também mais agitado. Rubens então viu quando aquela coisa foi em direção do galinheiro e pegou uma das galinhas e parecia estar devorando aquelas galinhas, mas ele não conseguia ver direito porque aquela coisa já estava de costas e tinha ali só a luz do luar clareando mesmo. De repente, lá da casa do fazendeiro, algum gado lá acabou berrando e com isso esse animal ficou um pouco assustado e saiu meio que tropeçando sobre aquela horta da família que tinha ali nos fundos da casa. Rubens acha que ele ficou nervoso e com isso Rubens percebeu que assim como os cachorros farejam algo, essa coisa que estava ali farejava. E essa coisa começou a farejar para o lado do defumador. E Rubens já pensou, é agora que eu vou morrer aqui. E Rubens foi observando aquela coisa chegando devagarinho,
fazendo, né, aquele barulho do focinho e tal, até chegar na parte do defumador, abrir a porta com tudo e achar as partes das linguiças. Havia algumas poucas linguiças ali, então aquela coisa comeu as linguiças e parecia que ele foi ficando cansado, sem energia. E Rubens, lá de cima, ele olhava por uma fresta pequena que tinha na parte de baixo da madeira, então ele estava olhando para baixo. Ele viu aquela coisa, pouco a pouco, voltando a ser aquele homem, aquele visitante. Só que agora ele estava completamente nu e desmaiado. Rubens resolveu ficar parado, sem fazer nada, e acabou adormecendo. Passado um tempo, Rubens acordou novamente, assustado, ouvindo aquele barulho de panelas e viu aquele visitante sair apressadamente para a estrada. Rubens, então, respirando ofegante, com todo aquele medo de tudo que ele havia visto, ele desceu as escadas quase sem conseguir. Ele dizia para o Alencar que as pernas dele tremiam de medo. Voltou em direção à casa e se deitou. Ao amanhecer, quando a família toda acordou, foi um choque para a família de Rubens, porque a casa, a varanda, estava destruída. O cercado daquela pequena horta estava no chão, com aquelas mudas todas destruídas. Tinha pena de galinha e apenas 2 galinhas agora. E o defumador com a porta no chão, faltando linguiças e algumas linguiças no chão, jogadas, enfim. O pai do Rubens perguntou para ele se ele tinha ouvido alguma coisa e Rubens estava completamente com medo, mas a mãe dele acalmou e disse para ele que ele poderia falar. E Rubens contou para o pai e para a mãe o que tinha visto. No olho do pai, Rubens viu que o pai ficou meio com medo, sem entender muito bem. Então ele disse para a mãe do Rubens para ajeitar todas as coisas, voltar com as coisas para o lugar, e falou para Rubens para que Rubens nunca mais repetisse essa história ali nas redondezas. O medo do pai de Rubens é que essa história toda chegasse até o fazendeiro e o fazendeiro acreditasse que Rubens e a família haviam enlouquecido e expulsasse eles de lá e não quisesse mais que pai de Rubens trabalhasse para eles, além de que pai de Rubens não queria que ficasse esse burbúrio falando como se ele ou o próprio Rubens tivesse enlouquecido. Então, a família disse que não contaria para ninguém essa história. A mãe de Rubens foi organizar tudo e quando ela chegou na despensa, ela viu uma pequena cumbuca, vamos colocar assim, com algumas moedas lá dentro. E eram muitas moedas, gente. Era uma moeda que valia um pouco mais e tinha uma grande quantidade. Alencar me disse que acredita que era uma espécie de para compensar o erro dele. E durante muito tempo, a família de Rubens ficou vivendo com aquele dinheirinho e o pai de Rubens chegou a comprar terra. Eles se mudaram daquela casinha onde eles moravam, conseguiram crescer, fazer bastante coisa. O Alencar fala que tanto Rubens, né, depois continuou com as tarefas do pai, conseguiu manter a tradição das linguiças e conseguiu crescer com isso, enfim, por conta dessas moedas. E essa é a história que tem na família do Rubens e que Rubens contava para o Alencar. Bom, o Alencar disse que não sabe se o avô contava essa história para poder dar medo ou para poder ter um ar lúdico de onde veio uma parte do dinheiro da família para começar um negócio ali na família, que eles não enriqueceram, mas conseguiram melhorar de vida. E Alencar não sabe se isso é uma ilusão ou não, mas a mãe de Alencar, que é filha do Rubens, conheceu os avós, né? Ela conheceu os pais de Rubens. E quando Rubens contou essa história para ela perguntou para os avós:
E os avós ficaram meio que assustados. A mãe de Rubens não queria falar sobre o assunto. E o pai de Rubens só falava que havia alguns mistérios no mundo que não eram para ser desvendados. Uma coisa que o Alencar me disse e que o avô Rubens dizia e que o Alencar também acredita é que desde o primeiro dia os cachorros não gostaram muito da presença daquele visitante. Então os cachorros, eles foram ficar lá na casa do fazendeiro, do outro lado, e não quiseram ficar naquela casa. E depois que esse visitante foi embora, os cachorros voltaram a frequentar a casa de Rubens normalmente. Numa noite anterior, na parte de tardezinha, a mãe de Rubens tinha conversado com esse visitante e ele perguntou se Rubens teria outros irmãos. E ela disse que a fonte tinha secado, que tinha sido uma gravidez conturbada, explicou a situação para ele e ele disse para ela, sorrindo e brincando, esse viajante no caso: "Ah, mas eu vejo você com mais 2 crianças, um menininho e uma mocinha, sorridentes e saudáveis." E, gente, depois que esse visitante foi embora, depois daquele dia e tudo que aconteceu, a mãe de Rubens realmente engravidou. E teve aí mais um rapazinho e uma mocinha. A mãe de Rubens se questionou e comentava de vez em quando se aquele visitante fez alguma coisa ou simplesmente se ele havia previsto o que havia acontecido. E que na gravidez dessas 2 outras crianças que ela gerou, não teve nenhum tipo de complicação, foi tudo muito tranquilo. Ela não engravidou novamente e a gravidez de ambas crianças foram tranquilas. O que vocês acham sobre isso? Gente, o que vocês acharam do episódio de hoje? Vocês gostaram desse mix com o Darkus? Me conte a experiência de vocês, se vocês gostaram ou não desse tipo de episódio, desse estilo. Foi um prazer receber o Darkus aqui no podcast. É mais que bem-vindo para aparecer sempre que quiser. E essa é uma história misteriosa, né, gente? Se aconteceu ou não, tem coisa que a gente não vai saber. E eu vou trazer uma história sobre caboclo d'água, que tem muito aqui na minha região que fala sobre ele. E também uma história de uma espécie de sereia, que anda mais nessa questão mística, misteriosa, com um pouco de folclore e tal. E eu vou trazer para vocês também mais penumbras ao decorrer dessa semana. Eu fiz uma agendinha aqui para poder acompanhar e a temporada para os gratuitos, ela vai até sexta-feira, dia 25 de março. E depois nós vamos ficar 2 semaninhas sem história para as plataformas gratuitas. E a gente retorna com a 4ª temporada no dia 12 de maio. E enquanto isso, vai rolar histórias para apoiadores. Eu estou fazendo minha agendinha aqui para conseguir contar sempre para vocês e trazer histórias para apoiadores, 3 histórias semanalmente. E eu estou precisando de histórias. Então, me conte histórias de penumbra, dates ruins, que eu vou fazer um especial de date ruim, mas eu gostaria de trazer mais. Então, eu quero experiência de vocês sobre dates ruins, empregos que não são tão bons. Então, se você quiser falar algum emprego que você teve ou alguma vaga arrombada que você entrou, pode mandar para mim também, para enviar a sua história. É só enviar pelo e-mail boracomeçarpodcast@gmail.com ou no Telegram. No Telegram você entra em nosso grupo, porque nós temos um grupo para conversar sobre as histórias. Você entra nesse grupo, me chama no privado e pode me mandar por áudio, que assim eu pego a essência da história. Vai ser um prazer te ouvir e recontar a sua história aqui no podcast.
Muito obrigada por me ouvirem até aqui e deixe sua opinião do que achou do episódio de hoje. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!